Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía implacavelmente nas calçadas de Chicago, transformando as ruas em espelhos opacos que refletiam as luzes dos postes de luz. Entre os transeuntes apressados, havia uma jovem com roupas gastas e encharcadas, uma figura frágil que parecia querer desaparecer no fundo. Seu nome era Emma Johnson, 22 anos, moradora de rua há vários meses. A vida a destruiu muito antes do que ela imaginava ser possível. Sua família a rejeitou, seu mundo desabou e agora cada dia era uma luta pela sobrevivência. Emma conhecia cada canto da cidade onde se podia dormir sem ser notada, cada saco de lixo onde se podia encontrar comida, cada rua que se devia evitar a qualquer hora. Ela aprenderá a ignorar os olhares de pena, a fingir indiferença, a mal respirar para passar despercebida. No entanto, apesar de tudo, uma parte dela se recusava a desaparecer completamente. Naquela noite, enquanto procurava abrigo para a noite, um pequeno objeto chamou sua atenção na chuva, um cartão de visita imaculado, quase incongruente na calçada lamacenta. Ela o pegou hesitantemente, olhando-o à luz de um poste de luz. As letras douradas brilhavam apesar da escuridão. Alexander Harrington, CEO, Harrington Enterprises. Entre em contato comigo para quaisquer propostas sérias. Emma caiu na gargalhada. Um cartão de visita? Para ela, que nem sequer tinha um teto sobre a cabeça. A ironia da situação a fez sorrir, mas uma estranha curiosidade a dominou. Quem era aquele homem para deixar seu cartão na rua, e por que parecia destinado a ela? Sem saber, aquele simples pedaço de papelão viraria sua vida de cabeça para baixo, abrindo portas que ela jamais imaginou que atravessaria. Naquela noite na chuva, Emma ainda não sabia que o destino acabará de bater à sua porta e que sua vida, até então feita de sobrevivência e sombras, logo mudaria para sempre. Emma estava sentada em um velho banco de madeira, com as roupas ainda encharcadas da chuva e o cabelo grudado no rosto. O cartão de visita de Emma Alexandre Harrington estava em seu colo, brilhante e quase irreal em suas mãos sujas. Ela olhou para ele por um longo tempo, hesitando em fazer o que nenhum morador de rua ousaria, discar o número. Seu coração batia forte. Por que não? Sussurrou para si mesma. Afinal, o que eu tenho a perder? Ela pegou um celular velho que encontrara em uma lata de lixo e digitou os números desajeitadamente. Alguns toques depois, uma voz calma e confiante soou do outro lado da linha. Harrington Enterprises, Alexander Harrington falando. Emma gaguejou, surpresa pelo tom calmo e profissional. Olá, eu encontrei seu cartão. Não sei se eu. Estou ouvindo, disse Alexander com a voz suave, mas firme. Ela sentiu a garganta apertar, as palavras emaranhadas na boca. Mesmo assim, continuou, explicando brevemente que era moradora de rua e não entendia por que o cartão havia sido deixado ali. Seguiu-se um silêncio, mas não um silêncio de desprezo. Foi um silêncio atento e comedido. Então Alexander falou e suas palavras fizeram o coração dela bater ainda mais rápido. Emma, gostaria de conhecê-la. Acho que você poderia me ajudar com um projeto muito especial. Não é um trabalho comum, mas algo que só você poderia entender e realizar. Emma ficou sem palavras. Ela, uma moradora de rua, escolhida para um projeto por um empresário rico e influente? Era impossível. No entanto, bem no fundo dela, uma pequena centelha de esperança começou a arder. E onde? Onde eu deveria ir? Ela perguntou hesitante. Amanhã de manhã, Torre Harrington, sala 504. Seja pontual. E, Emma, não tenha medo de vir como você está. O telefone desligou. Emma ficou ali com o coração disparado, a chuva ainda caindo sobre ela. Tudo que ela conhecera até então, sua vida nas ruas, suas noites frias e solitárias, havia mudado em um instante. Uma chance única, uma oportunidade improvável e aterrorizante. Pela primeira vez em muito tempo, Emma sentiu que a vida lhe poderia oferecer algo maior do que a sobrevivência. Ela iria conhecer Alexander Harrington, e nada jamais seria o mesmo. Na manhã seguinte, Emma estava em frente ao Torre Harrington, um edifício de vidro e aço que dominava o centro da cidade. Suas roupas gastas e postura hesitante a faziam parecer ainda menor em comparação com a grandiosidade da torre. Ela respirou fundo, ajeitou a jaqueta encharcada e entrou. O saguão era amplo e iluminado, com piso de mármore reluzente e paredes adornadas com obras de arte modernas. As recepcionistas impecavelmente vestidas olharam para ela com surpresa, mas não disseram nada. Emma sentiu mais uma vez o peso de sua aparência, mas se forçou a avançar, segurando o cartão de visita com força na mão.
Depois de alguns minutos ela foi conduzida para o elevador privativo que a levou ao quarto 504. A porta dava para um espaço luxuoso e minimalista com grandes janelas que ofereciam vistas deslumbrantes da cidade. Atrás de uma mesa de madeira maciça, Alexandre Harrington levantou-se para recebê-lo. Era um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um terno de corte impecável. Seu olhar era intenso, mas não ameaçador, pelo contrário, parecia curioso, quase questionador. Emma, seja bem-vinda, disse ele, sorrindo suavemente. Você veio. Emma baixou a cabeça ligeiramente, incapaz de formular uma resposta coerente. Seus olhos percorreram a sala, fascinados e intimidados. Não se preocupe com a sua aparência, continuou Alexander. O que eu quero saber não tem nada a ver com suas roupas ou seu passado. Quero entender sua perspectiva, sua experiência. Emma sentiu o coração disparar. Não sabia exatamente o que ele esperava, mas cada palavra que ele dizia ressoava nela como um eco de esperança. Imagine que você tivesse todo o poder para mudar a sua vida, e a vida de outras pessoas na sua situação, disse Alexander calmamente. O que você faria? Emma piscou, chocada. A pergunta a pegou de surpresa. Seu mundo girava em torno de sobreviver mais um dia, e aquele homem estava pedindo que ela pensasse além da sobrevivência. Ela ficou em silêncio por alguns momentos e então sussurrou. Eu não sei. Eu garantiria que ninguém mais tivesse que viver como eu. Alexander assentiu, com um sorriso misterioso nos lábios. Exatamente. E é por isso que você está aqui. Quero que me ajude a criar algo real, algo que mude a vida daqueles que a sociedade esquece. Sua experiência, sua perspectiva, é disso que eu preciso. Emma ficou boquiaberta, incapaz de acreditar que estava realmente ouvindo aquelas palavras. Pela primeira vez, ela sentiu que sua voz, suas escolhas e até mesmo seu passado tinham valor. E naquele luxuoso escritório, diante do homem mais poderoso de sua vida, ela entendeu que sua vida iria mudar para sempre. Após um silêncio pesado, Alexander se levantou e deu alguns passos para dentro de seu espaçoso escritório. Emma o encarou, ainda paralisada pela incongruência da situação. Ele finalmente se virou e, em um tom sério, mas calmo, disse: Emma, o que estou prestes a lhe oferecer não é um emprego comum. Não é um simples emprego de escritório, nem uma posição confortável. O que eu quero é a sua perspectiva única, sua experiência nas ruas, sua compreensão de sobrevivência em um mundo que ignora os mais vulneráveis. É isso que faz de você a pessoa ideal para este projeto. Emma franziu a testa, confusa e desconfiada. Mas eu sou só um sem-teto. Não entendo nada de negócios, projetos, empresas. Alexander balançou a cabeça lentamente. É exatamente por isso que você é perfeita. Você vê a realidade como ela é, sem filtros, sem privilégios, sem pretensões. Você sabe como é lutar para sobreviver, ser ignorada, esquecida. E é exatamente isso que precisamos mudar. Ele se aproximou e colocou a mão em apoio à pilha de arquivos em sua mesa, para lhe dar segurança. Quero que você me ajude a projetar um programa piloto para melhorar a vida dos moradores de rua, mas de uma forma que tenha impacto real. Sem promessas ou estatísticas. Resultados reais. Você será meu principal consultor neste projeto e terá total liberdade para propor o que julgar necessário. Emma sentiu uma mistura de medo e excitação tomar conta dela. Isso era impensável. Ela sempre acreditou que sua vida se limitaria a sobreviver mais um dia, e agora um homem lhe oferecia a chance de mudar a vida de milhares de pessoas. Mas, eu não sei se consigo fazer isso, ela murmurou. Alexander sorriu gentilmente para ela, mas com uma firmeza que a fez estremecer. Emma, não estou pedindo para você saber como fazer isso agora. Só estou pedindo para você trazer sua voz, sua experiência e sua verdade. Se você aceitar esse desafio, poderá transformar não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Emma olhou para baixo, pensando. Ela sabia que essa escolha poderia tirá-la das ruas, mas também temia ser usada, manipulada ou, pior, decepcionada. No entanto, algo dentro dela se recusava a dizer não. Ok, eu quero tentar, ela disse finalmente, com a voz trêmula, mas determinada. Alexander assentiu satisfeito. Tudo bem. Começaremos amanhã. Prepare-se para ver um mundo muito diferente do que você conhece, e deixar sua marca nele. Ao sair do escritório, Emma sentiu pela primeira vez em muito tempo uma mistura de medo e esperança. Ela tinha acabado de tomar uma decisão que mudaria sua vida, mas ainda não sabia o quanto esse desafio testaria sua força, coragem e resiliência. Na manhã seguinte, Emma retornou ao escritório de Alexandre Harrington, desta vez com uma mistura de apreensão e determinação.
Ela nunca imaginou chegar a esse ponto um projeto desta magnitude, e menos ainda ser ouvido com tanta seriedade por um homem tão influente. Alexandre o cumprimentou com um sorriso encorajador. Pronto para começar? Ele perguntou. Emma assentiu. E sim, acho que estou pronto. Ele entregou a ela uma pasta grossa cheia de gráficos, estatísticas e relatórios sobre a população de rua de Chicago. É nisso que vamos trabalhar, mas não é apenas um exercício analítico. Quero que vocês tragam suas experiências, suas perspectivas, suas ideias. O que vocês veem que estamos perdendo? Que soluções poderiam realmente fazer a diferença? Emma sentou-se, percebendo a magnitude da tarefa. Os números não contavam a história das noites frias, dos olhares ignorantes, do medo constante e da humilhação diária. Seu papel seria dar voz a quem ninguém escuta. Para começar, disse ela, precisamos entender que o que mais falta é dignidade. Os moradores de rua não querem apenas um teto sobre suas cabeças ou comida. Eles querem ser vistos, respeitados, considerados humanos. Alexandre tomou nota com interesse. Muito bem. E o que você sugeriria como primeiro passo concreto? Emma pensou, sua mente trabalhando a todo vapor. Ela sugeriu um programa piloto de centros de reabilitação, onde os sem-abrigo não só podiam receber alojamento temporário, mas também formação profissional, apoio psicológico e, acima de tudo, a oportunidade de contribuir ativamente para a sociedade. Tem que ser flexível, disse ela. Cada um tem necessidades diferentes. E é preciso incluir aqueles que já sabem como se ajudar, para que possam ajudar os outros. Isso criará uma verdadeira rede de apoio. Alexander sorriu, impressionado com a clareza e relevância de suas ideias. E Emma, você entende o que estamos tentando fazer melhor do que muitos consultores bem pagos. Acredito que podemos realmente transformar vidas com este plano. Nas semanas seguintes, Emma mergulhou no projeto com uma energia que desconhecia. Ela se reuniu com assistentes sociais, visitou abrigos para moradores de rua, ouviu histórias comoventes e identificou soluções práticas. Cada encontro reforçou sua convicção, o que ela fez realmente importou. Mas trabalhar neste mundo de escritórios e reuniões luxuosos foi um choque cultural. Pretensões, rivalidades e ceticismo estavam por toda parte. Emma rapidamente percebeu que precisava defender suas ideias, permanecer fiel à sua visão e nunca deixar que o mundo corporativo a distraísse de sua missão. Ao final de cada dia, ao retornar ao seu refúgio temporário, ela se sentia exausta, mas viva. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha um objetivo, e cada pequeno sucesso a lembrava de que ela poderia fazer a diferença. O projeto estava avançando. Mas Emma rapidamente percebeu que mudar o sistema não foi fácil. As reuniões iniciais com parceiros financeiros e autoridades municipais revelaram relutância, até mesmo hostilidade. Muitos viam seu programa como muito idealista, caro ou simplesmente irrealista. Em uma reunião com investidores céticos, um deles disse: "Um jovem morador de rua quer nos contar como administrar um projeto social? Tá brincando?" Emma sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo e respondeu calmamente: "Não estou brincando. Eu sei como é viver nas ruas. Sei o que funciona e o que não funciona. Se você realmente quer mudar as coisas, precisa ouvir quem conhece a realidade." A coragem dela impressionou alguns, mas outros permaneceram em dúvida. Alexandre, ainda ao seu lado, sussurrou em seu ouvido: "Nunca duvide de si mesmo. Você está aqui por um motivo." Ao mesmo tempo, começou a surgir sabotagem interna. Colegas invejosos tentaram desacreditar suas ideias, insinuando que ela não tinha as habilidades necessárias para fazer uma contribuição séria. Arquivos desapareceram, informações cruciais foram distorcidas e alguns relatórios oficiais pareciam minimizar o verdadeiro impacto do projeto. Emma às vezes se sentia sobrecarregada, mas se recusava a desistir. Começou a documentar cada passo, mantendo registros de suas ideias e sua eficácia. Ela sabia que perseverança e verdade seriam seus melhores aliados. Ainda assim, houve pequenas vitórias que lhe deram coragem. Um centro piloto foi inaugurado, e os primeiros moradores de rua acolheram o programa com entusiasmo inesperado. Eles descobriram dignidade e autonomia, e Emma viu a verdadeira transformação em seus rostos. Uma noite, quando ela saiu do escritório, Alexander olhou para ela e disse: "Os obstáculos nunca desaparecerão completamente. Mas o que você está fazendo, Emma, é o que realmente importa. Cada vida que ajudamos vale a pena lutar." Emma sorriu, exausta, mas determinada. Ela sabia que o caminho seria longo e cheio de dificuldades, mas pela primeira vez, ela se sentiu capaz de mudar o mundo. E esse pensamento foi suficiente para lhe dar forças para continuar. Algumas semanas após o início do projeto piloto,
Emma começou a notar detalhes incomuns. Alexander às vezes parecia reservado, quase misterioso, quando discutiam decisões estratégicas. Ele fazia ligações privadas, olhava para ela com uma intensidade que a deixava desconfortável, e certos documentos eram ocultados dela, sob o pretexto de confidencialidade. Certa noite, enquanto preenchia relatórios no escritório quase vazio, Emma encontrou uma carta sobre a mesa. Ela hesitou antes de abri-la, sentindo que o que estava prestes a ler poderia mudar tudo. A carta revelou que Alexander havia iniciado este projeto muito antes de Emma chegar, mas que ele estava procurando por alguém leal e autêntico para testá-lo. Ele queria saber se suas ideias poderiam corresponder à realidade, e não à teoria usual dos consultores. Cada programa, cada plano, cada etapa do projeto havia sido concebido para ser confrontado como uma pessoa que realmente entenderia a vida do sem-teto. Emma sentiu uma mistura de raiva e surpresa. Seria ela apenas um peão? Um experimento humano. No entanto, quanto mais lia, mais entendia a intenção por trás daquele teste. Alexander não queria apenas melhorar o programa, ele queria ver que realmente poderia mudar as coisas e mostrar coragem e lucidez. No dia seguinte, em uma reunião, ela abordou o assunto com ele. Alexander, encontrei a carta. Eu era só um teste para você? Alexandre olhou para ela francamente. Sim e não, Emma. Sim, eu queria ver se alguém conseguiria realizar este projeto com honestidade e determinação. Mas não, eu nunca duvidei que você conseguiria. Você não é um mero teste. Você é a chave para o que fazemos. Emma sentiu um peso ser tirado dos ombros. Mesmo tendo sido escolhida por suas qualidades únicas, ela não estava sendo manipulada. Seu valor era real, sua contribuição essencial. Essa mistura de verdade e confiança fortaleceu sua determinação. Então eu continuo, disse ela com a voz firme. Não importa o que você espere, eu farei este projeto dar certo. Alexander sorriu, um sorriso cheio de respeito e admiração. Era exatamente isso que eu queria ouvir. A partir daquele momento, Emma entendeu que a verdade pode ser tão poderosa quanto a ação, e que sua voz, sua experiência e sua visão eram agora instrumentos essenciais para mudar a vida de milhares de pessoas. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, ela era uma força transformadora. Com o passar das semanas, o projeto finalmente começou a mostrar resultados tangíveis. Os centros piloto acolheram cada vez mais participantes, e as histórias de sucesso se multiplicaram. Pessoas em situação de rua estavam encontrando moradia estável, recebendo treinamento profissional e começando a reconstruir suas vidas. Emma viu em seus olhos uma mistura de gratidão e orgulho que lhe davam uma sensação de missão cumprida. Apesar desses sucessos, tensões cresciam no mundo dos negócios. Alguns investidores permaneceram céticos, recusando-se a financiar a próxima fase do projeto. Outros colaboradores internos criticaram Emma abertamente, questionando suas ideias e legitimidade. Como podemos ouvir uma jovem sem experiência profissional? Perguntou um deles em uma reunião. Alexandre falou calmamente, mas com autoridade. Porque ela vê o que você se recusa a ver, e até agora, o que ela propõe está funcionando. Emma sentiu a pressão em seus ombros. Ela teve que defender cada ideia, provar cada decisão, mantendo o moral daqueles que ajudava. Cada crítica lembrava de que o caminho não seria nada fácil. Um incidente em particular aumentou a tensão. Um dos centros piloto enfrentou um problema de coordenação. Alguns participantes não receberam apoio adequado, o que resultou em uma situação quase perigosa. A mídia local começou a tomar conhecimento da história, e as primeiras críticas públicas surgiram. Emma, consternada, mas determinada, correu para o campo para resolver o problema. Ela conversou diretamente com os participantes, ouviu suas reclamações, reorganizou o programa e garantiu que todos recebessem o que precisavam. Suas ações rapidamente fizeram a diferença, e a crise foi contida antes que pudesse se agravar. Mais tarde, Alexandre a parabenizou. Você fez o que muitos não ousariam. Transformou um problema em solução. É exatamente isso que este projeto exige. Emma então entendeu uma lição crucial. O sucesso nunca foi linear e os obstáculos eram parte integrante de qualquer mudança real. Cada dificuldade, cada crítica, cada erro foi uma oportunidade de aprender, crescer e fortalecer sua visão. Enquanto caminhava para casa naquela noite exausta mas satisfeita, Emma percebeu que sua vida havia mudado mais profundamente do que nunca. Ela não era mais apenas uma sobrevivente de rua, ela era uma voz influente, capaz de transformar vidas e inspirar aqueles ao seu redor. Poucos meses após o lançamento do projeto, Emma se viu diante de uma situação que jamais imaginara.
Um antigo colega de Alexander, insatisfeito por não ter sido escolhido para liderar o projeto, começou a espalhar boatos e manipular certas informações. Essas acusações sugeriram que o programa não cumpria certas regulamentações e que os fundos eram mal utilizados. Emma sentiu a tensão aumentar imediatamente. Repórteres começaram a fazer perguntas diretas, e alguns participantes ficaram assustados com a publicidade negativa. Ela sabia que precisava agir rapidamente, mas desta vez a decisão não era apenas administrativa, era uma questão de confiança e moralidade. Alexander o chamou em seu escritório, parecendo sério. Emma, tenho total confiança em você para lidar com esta situação. Mas há algo que você precisa saber. Alguns membros da minha equipe duvidam de você e estão tentando desacreditá-la. Emma sentiu um nó na garganta. Ela nunca havia presenciado esse tipo de traição, nem na rua nem na vida normal. Mesmo assim, ela entendia que precisava permanecer fiel à sua missão. O que devo fazer? Ela perguntou. Você tem que decidir se quer proteger a verdade e os participantes, mesmo que isso signifique se colocar em perigo profissional. Sei que será difícil, mas também sei que você é o único que pode fazer isso. Emma passou a noite pensando, ponderando os riscos e as consequências. Ela sabia que alguns poderiam perder o emprego, sua reputação estava em jogo e todo o projeto poderia ser comprometido. Mas, no fundo, ela sabia que não podia trair aqueles que acreditaram nela e neste programa. No dia seguinte, ela falou em uma reunião com todos os funcionários. Recuso-me a deixar que esses boatos destruam o trabalho que realizamos. Corrigiremos nossos erros, esclareceremos mal-entendidos e continuaremos a ajudar os necessitados. Não deixaremos que ninguém nos distraia do nosso objetivo. Sua determinação impunha respeito. Até mesmo aqueles que duvidavam dela ficaram impressionados com sua clareza, coragem e lealdade. A mídia recebeu explicações claras e transparentes, e os participantes do programa ficaram tranquilos. Alexander, olhando para ela depois da reunião, disse suavemente: Emma, você passou no teste. Você demonstrou que sua lealdade e integridade estão à altura da tarefa. Emma sorriu, exausta mas orgulhosa. Ela havia compreendido algo essencial. A verdadeira força não está apenas em ideias ou ações, mas na coragem de defender o que é certo, mesmo diante da tempestade. Com o passar dos meses, os esforços de Emma começaram a dar frutos. Os centros piloto que ela ajudou a criar estavam agora lugares de verdadeira transformação, onde os sem-abrigo encontraram não só um teto sobre as suas cabeças, mas também uma dignidade e esperança perdidas. Certa manhã, ao visitar um centro, ela conheceu Marcos, um jovem que vivia nas ruas há anos. Suas roupas estavam sujas e seu olhar desconfiado, mas quando viu Emma, um sorriso tímido surgiu. Eu só queria agradecer, disse ele. Graças a este programa, consegui um emprego e finalmente posso enviar dinheiro para minha irmã. Emma sentiu um calor inundá-la. Cada palavra, cada gesto de gratidão confirmava sua escolha. Seu trabalho teve um impacto concreto, e ela finalmente pôde ver a diferença que estava fazendo. À medida que o programa crescia, Emma se tornou uma figura respeitada e inspiradora. Ela participou de conferências, compartilhou sua experiência com outras cidades e viu suas ideias replicadas em outros lugares. A menina sem teto que ela havia sido agora era uma lembrança distante. Ela havia se tornado uma força para a mudança, capaz de orientar e inspirar. Mas a transformação não se resumia apenas aos participantes. A própria Emma estava mudando. Ela estava aprendendo a navegar no mundo dos negócios, a defender suas ideias com confiança e a conciliar responsabilidade sem perder a cabeça. A verdade e sua humanidade. Certa noite, quando ela estava saindo do centro para retornar ao seu apartamento temporário, Alexander a esperava. Ele lhe entregou um envelope. Emma, abra isso. É para você. Lá dentro, ela encontrou um certificado oficial de reconhecimento do programa e uma carta pessoal. Emma, você transformou vidas e transformou minha visão de mundo. Obrigada por me mostrar o que significa realmente entender a realidade. Emma sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Tudo o que ela havia suportado, as noites frias, as humilhações, as dúvidas, a levará a esse momento. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, ela era um catalisador para a mudança e nada poderia apagar esta verdade. Ao olhar para a cidade pela janela do centro, ela percebeu que sua vida havia encontrado um significado profundo e duradouro, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu totalmente em casa no mundo. O projeto cresceu muito além das expectativas iniciais. Graças ao comprometimento e à visão única de Emma, vários centros foram abertos em diferentes cidades.
cada um adaptando os métodos que ela havia desenvolvido para atender às necessidades reais dos moradores de rua. As estatísticas eram impressionantes, mas o que mais importava para Emma eram as histórias humanas por trás desses números. Numa manhã ensolarada, ela passeava por um dos centros mais novos, cumprimentando os participantes pelo nome. Sorrisos, olhares de gratidão e até abraços calorosos a lembravam do quanto uma pessoa pode desencadear uma mudança imensa. Alexander se juntou a ela, observando a cena em silêncio. Emma, disse ele, você fez mais do que transformar vidas. Você transformou a maneira como o mundo vê a pobreza e a dignidade humana. Emma sorriu, sentindo uma profunda satisfação interior. Ela havia começado sua jornada como uma jovem sem teto, perdida e invisível, e agora estava uma voz poderosa para aqueles que a sociedade ignorou. Eu só segui o que sabia ser certo, respondeu ela humildemente. Mas acho que é verdade, às vezes, aqueles que consideramos fracos são os mais fortes. Alexandre assentiu. E você provou isso. Sua coragem e verdade abriram caminho para um futuro melhor para muitos. Ao deixar o centro naquele dia, Emma sentiu um sopro de liberdade e esperança acompanhá-la. A cidade não era mais um lugar de sombra e sobrevivência para ela, era uma terra onde ela podia fazer uma verdadeira diferença. No bolso, o cartão de visita de Alexander ainda brilhava levemente, uma lembrança sutil do momento em que sua vida havia mudado. Mas agora não era mais apenas um símbolo de boa sorte, representava o poder de acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo parece perdido. Emma olhou para o céu e sorriu. O futuro era vasto, incerto, mas cheio de possibilidades. Ela sabia agora que podia enfrentar qualquer desafio, transformar qualquer obstáculo em oportunidade e continuar a mudar o mundo, um passo de cada vez. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente em casa em sua própria vida.